Hoje na nossa live exclusiva para membros no canal de YouTube. Estou fazendo uma palhinha ali no Instagram, mas a live é exclusiva no canal de YouTube. Quem está ao vivo vai mandando o nome completo, que vai ser sorteado quando eu acabar a live. São 20 horas, 27 minutos, 21 horas, 27, 21 horas e 7 minutos. Vai ser sorteado esse livro 18 da Companhia das Letras, que é da Imag, Companhia das Letras, vieram direto do alemão. Nós estamos na live exclusiva de membros no canal de YouTube e nós vamos começar com essa apresentação que já foi mandado para vocês no grupo de WhatsApp que vocês têm quando se tornam membro do canal de YouTube. E esse nome completo é só para quem é membro exclusivo do canal de YouTube. Para quem está assistindo aqui no Instagram, não adianta mandar, né? Porque só membros têm um sorteio. O que o membro exclusivo tem direito? 2 apresentações, todas as vezes que tem live. Essa apresentação tem 118 slides e a outra tem 50 ou 60. Vocês têm, cada semana, vocês têm 2 textos para vocês lerem no grupo de WhatsApp. Vocês têm sorteios, vocês têm descontos de aulas avulsas, Na formação em psicanálise vocês não têm desconto, só nas aulas avulsas. O ano de 2023 a gente vai ter várias aulas avulsas. E no ano de 2023 também, em junho, começa o novo percurso em psicanálise, em junho, onde nós já estamos com 12 pessoas matriculadas. Vamos começar então? Todo mundo que é membro exclusivo do canal de YouTube que está assistindo aqui, mandem o nome completo para a gente sortear o livro 18, que fala O Mal-Estar na Civilização, Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise e outros textos que Freud escreveu de 1930 a 1936. Lembrando que a obra do Freud não é uma obra que você tem que ler em continuidade. Você pode ir lendo os livros à medida que você vai ganhando. Então nós já sorteamos o volume 2 e agora nós vamos sortear o volume 18 e o volume 20. Então vamos entender como que se constitui a neurose. Porque a ansiedade é um tipo de neurose. Então como se constitui a neurose? A neurose, ela é constituída quando a gente nasce no seio familiar. Então a nossa ansiedade é uma ansiedade que ela não é genética. A ansiedade não é genética. É uma ansiedade que é aprendida até a idade do complexo de Édipo, até 7, 8 anos. Então, se nós somos pessoas muito ansiosas, se nós somos pessoas muito depressivas, é porque foi um comportamento aprendido na nossa primeira infância. A nossa primeira infância, o Freud falou, o Sigmund Freud, eu tô no slide 1 ainda, gente, o mundo secreto do inconsciente. Lembrando que o inconsciente, analogicamente, é um iceberg, e esses conteúdos aqui que estão recalcados, eles estão recalcados porque eles foram desenvolvidos na nossa infância, no complexo de Édipo, até o complexo de Édipo. E aí, você tem que entender como é que foi sua criação, como é que foi seu pai, como é que foi sua mãe, ou quem foi sua função materna ou função paterna. Necessariamente a função paterna e função materna não precisa ser o pai e a mãe biológico. E esse mundo secreto do inconsciente, é dentro dele que vão ficando as nossas neuroses, as nossas questões. Aí nós temos neurose fóbicas, que é a neurose de ansiedade. Nós já estudamos em novembro e outubro que a ansiedade é quando o objeto é fantasioso. O medo tem um objeto concreto. A ansiedade não. A ansiedade, o objeto não é concreto. E como se constrói um ser humano que é tão ansioso? Através das elaborações das fases psicossexuais. Aí, se você quer ler sobre as fases psicossexuais, você pode comprar o compêndio 7 da Imago, que no compêndio 7 da Imago explica essas fases psicossexuais. Ano que vem, nós vamos ministrar as aulas terapêuticas, que são uma aula por mês durante 8 meses, que nós vamos explicar a fase da libido intrassomática, que é até 40 dias de vida, ali no puerpério da mulher. Depois a fase oral
primária, fase oral secundária. Depois nós vamos explicar a fase anal primária, fase anal secundária. Depois nós vamos explicar a fase fálica uretal e a fálica genital. Então, nós vamos explicar em 8 aulas as fases psicossexuais e a constituição dos seres humanos. Então, esse mundo secreto dos seres humanos, a trama dele é traçada na nossa infância. É na nossa infância que é traçado. E sempre que você lembrar o que é consciente, o consciente é onde as coisas acontecem. Lembra que Freud falou que o ego não é senhor de si? O que é o nosso senhor é o inconsciente, porque é a terceira ferida narcísica. A primeira ferida narcísica é quando Darwin falou que a Terra não era redonda. Que a Terra não era redonda demais, a Terra é redonda. Que a Terra não era o centro do universo. Que ele falou que ela não era o centro do universo. Então foi a primeira ferida narcísica. Darwin não, desculpa. Quando Galileu falou que a Terra não era o centro do universo. Então a primeira ferida narcísica é quando Galileu e Copérnico falaram isso. A segunda ferida narcísica, esse é o Darwin, quando falou que nós, seres humanos, nossa espécie, ela é a que teve mais progresso, mas ela não é a única que domina a Terra, porque nós não evoluímos da gente mesmo, é um processo evolutivo, é a segunda ferida narcísica. Tanto se vocês perceberem, se vocês estudarem neurociência, os meus livros da neurociência, vocês vão aprender que o nosso salto, nada de salto quântico, hein? Me poupa de falar de salto quântico. Não existe esse negócio de comparar o elétron quando observado lá nos anos 1800, da dupla fenda. Hoje está um boom das pessoas falarem que isso é usado nos humanos. Só para entender, o elétron é uma medida subatômica, que não tem nem como mensurar o tamanho dela, e nós somos macroatômicos. Segunda coisa, o elétron quando observado, mas para observar o elétron, você não pode observar olho nu. Se você observar o elétron a olho nu, seu olho é queimado. Imagina quando você faz laser. Quando você faz laser, você tem que botar um óculosinho no olho. Imagina você observar o elétron na dupla fenda. Então, não se deixe enganar quando as pessoas falam que isso dá para fazer analogicamente comparação com nós humanos. Não dá, isso aí as pessoas estão te enganando. As pessoas estão querendo te dizer que de uma forma sobrenatural você vai mudar. Então, esse salto evolutivo que nós humanos tivemos, a gente só é diferente dos macaco, que é o sistema límbico, que tem o sistema límbico, todo mamífero tem o sistema límbico, 2 pontos percentuais. O que diferencia nós do macaco é porque nós temos o instinto da linguagem. E os animais irracionais, que nós somos animais racionais, não tem o instinto da linguagem. Lá na área de Wernicke e na área de Broca, no ano de 1900, lá na década de 1900 a 1910, eles ganharam o prêmio Nobel, que eles descobriram a área da linguagem no nosso cérebro, que é a área instintiva. Então, e outra questão também, a gente sabe aí que está sendo proibido de falar 40 palavras, né? São 40 palavras que a gente não pode falar, que estão sendo proibidas. Tem o DNGIR, que não pode mais falar, não pode mais falar esclarecer, não pode falar. Então tem um monte de palavra que não pode falar. Ovelha negra não pode mais falar, não pode mensurar as pessoas como ovelha negra. Imagina, da terapia sistêmica familiar é usada a ovelha que pula o aprisco, como o bode expiatório, não pode mais ser falado. Não adianta a gente mudar a palavra. O que a gente tem que mudar é o pensamento. E como que muda o pensamento? Através do entendimento, porque a linguagem é um instinto. Então não adianta mudar o comportamento da fala. Você tem que ensinar uma sociedade a mudar o pensamento. E para mudar o pensamento é um processo educativo. É um processo das famílias começarem a ensinar os filhos de discriminar as pessoas, é algo extremamente errado. E um dia desse eu vou fazer uma live, mas eu não vou fazer live exclusiva no canal de YouTube, não. Vou fazer uma live no YouTube para falar da questão que obesidade é doença. Foi uma moça de 37 anos que era uma influência muito famosa nos Estados Unidos, que não podia nem sair de casa, que ela tinha obesidade mórbida. Ela foi embora. E a gente não pode glamorizar a obesidade. Tanto se você vai na Organização Mundial da Saúde, lá está dito que a obesidade é doença. Então são várias coisas que a gente tem que se educar, a gente tem que ensinar as pessoas. A gente não tem que simplesmente, não pode falar mais essa palavra porque está trazendo preconceito para outra pessoa.
Não é assim, né? A gente tem que aprender através de desde que nasce. Então, como que se aprende a ser ansioso? No complexo de Édipo. Ali o declínio do complexo de Édipo não acontece, o superego não é introjetado, porque o superego nosso é o superego dos pais. Todo o seu valor ético e seu valor moral é feito pelo superego dos seus pais. Então, através da trama do inconsciente é que tem toda a clínica da psicanálise. Então, o fato, ele sempre vai acontecer no ego, ele sempre vai acontecer agora, e ele vai gravar no pré-consciente, que é logo abaixo do ego, mas ele vai recalcar no inconsciente. No inconsciente é recalcado todas as nossas neuroses, e ela é recalcada através da não elaboração do complexo de Édipo. Aí o Freud pega o complexo de Édipo lá da mitologia grega do Sófocles, onde o Laio era o pai do Édipo. Ele recebeu uma profecia do oráculo que o filho dele ele não tinha ainda o nome de Édipo não, que Édipo quer dizer pés inchados, que o filho dele ia matar o Laio e ia ficar com a esposa Jocasta. Aí ele vai, leva o Édipo, deixa pendurado numa árvore na floresta. Aí outra família acha o Édipo, aí por ele estava preso na árvore com os pés inchados, os pés presos, aí estava inchado. Quem achou o Édipo deu o nome de Édipo, que significa pés inchados, que anda caudicante, né, que tem dificuldade de andar. Então, aí o Édipo foi criado pela outra família. Um dia lá na família que ele estava sendo criado, o oráculo foi lá e deu de novo a profecia pro Édipo, falando que ele ia matar o pai dele. Aí ele sai, ele tá achando que aquela família, isso aí é da mitologia lá, da Grécia, da mitologia do Édipo, não do complexo. O complexo foi o Freud que falou. O Freud falou do complexo de Édipo, explicou o complexo de Édipo, que é esse enamoramento do genitor oposto que os filhos têm. A menina pelo pai e o menino pela mãe. Não é enamoramento de sexualidade, é de afeto, de dependência, de proteção, de suprimento. Só que quando passa do ponto, o ser humano não evolui, o ser humano fica fixado nessa fase. E aí é uma característica que a insegurança que estava nos pais, ela acaba sendo a insegurança dos filhos. E o Édipo sai da cidade dele, e no caminho que ele estava saindo, ele encontra com quem? Com o Laio, o pai dele. E ele vai e tira a vida do Laio, que eles entram numa briga, ela tira a vida. Então a profecia se cumpriu. E ele continua em cidade onde morava o Laio. Chega lá, ele tinha que interpretar um oráculo que estava com um enigma para interpretar. Qual é o homem... Já falei, né? Sem querer falei. Qual é o animal que nasce anda de quatro pernas, depois anda com duas, depois com três. Com três é a bengala, é o homem. Então ele interpreta, ele casa com a Jocasta, quer dizer, ele casa com a mãe dele. E quando ele descobre depois que ele tem filhos, e aí vai afim, aí ele vai, a Jocasta tira a vida dela, porque ela não sabia que estava casando com o filho, e ele fura o olho para mostrar que ele não queria ver aquela realidade. Aí o Freud vai lá, pega isso emprestado na mitologia, quando o Freud, ele tem uma relação com a mãe era muito super protetora com ele. E quando ele tem um pai que é 40 anos mais velho do que ele, porque quando o Freud nasce em 1856, o Jacob Freud tinha 40 anos. E o Jacob Freud já estava em 2 casamentos anteriores e tinha o Sigmund Freud tinha 2 meios irmãos, um com 20 anos e um com 22. Então, e a Mali tinha 20 anos. Aí o que acontece com isso? O Sigmund Freud acaba achando que quem é o irmão dele era o Emanuel, que já era casado, e um outro. Ele acaba tendo uma dificuldade de relacionamento com o Jacob Freud, porque a Amalie não fez essa apresentação do filho para o pai. Porque quem apresenta o pai ao filho, o filho ao pai, é a mãe, é a função materna. Esses dados é do Lacan. Foi o Lacan que acabou escrevendo mais sobre isso, da função materna e função paterna. Porque Freud vai embora em 1939, né? Na época do Freud ainda tinha o pai dentro de casa, a mãe dentro de casa. Já na época do Lacan, porque o Lacan é contemporâneo de Freud, já não tinha mais. Então o Lacan começou a perceber que tinha mais funções maternas e paternas criando os filhos do que o próprio pai e mãe biológico. E agora em 2022 tem muito mais ainda. Então a gente tem que aprender essas coisas. A gente tem que aprender
que nas famílias hoje a gente está um emaranhado, e quanto mais maduro psiquicamente a gente for, mais saudável as pessoas ficam. O ideal não seria um pai e uma mãe separar e o filho ser criado por outras pessoas, mas o ideal não é o real, e a gente tem que trabalhar com o real, que o real é esse. Então é complexo explicar didaticamente as neuroses, porque se necessita antes elaborar o conceito do que é neurose. E é bom falarmos que na neurose também tem vários transtornos neuróticos, denominados mais correntes e mais conceitualmente. Reação neurótica, entretanto, pode ser mais didática e conceitual. Primeiramente, vamos entender em qualquer que seja um fato ou acontecimento induzido em nossa consciência, tudo vai receber uma maquiagem, e essa maquiagem que a gente recebe, que a gente dá o nome de neurose. Portanto, os fatos da nossa vida, sejam presentes, passados ou no futuro, eles serão sempre representados pela uma maquiagem. E a maquiagem a gente pode dar o nome dos mecanismos de defesa do ego. Quando a gente não dá conta de uma realidade, a gente simplesmente projeta em outra pessoa ou se isola. O isolamento é um mecanismo de defesa indesejável, porque a gente não está dando conta de enfrentar aquela realidade, e a gente vai o quê? Se isola, se fecha no quarto escuro, porque a gente não quer enfrentar a realidade que a gente tem. Ou quantas vezes a gente converge em doenças no nosso corpo porque a gente não deu conta de enfrentar a nossa realidade. Então, o estudo da neurose é o estudo central da psicanálise. Só que esse termo neurose, ele não foi descoberto por Sigmund Freud. Deixa eu só aumentar aqui meu slide um pouquinho. Esse termo, essa palavra neurose, quem falou essa palavra neurose pela primeira vez, que quer dizer, foi a palavra falada por William Cullen no século XVIII, a pessoa com transtorno neurótico existe dentro de um equilíbrio entre as suas motivações inconscientes, as motivações aqui inconscientes, e impulsos e desejos, mecanismos de defesa e a realidade externa. Vamos explicar isso. O que é neurose? Neurose, nós estamos tendo conflito do ego com o id. O id é onde estão os instintos e onde está a triebe, a pulsão. No id não tem só instinto. Por isso que eu gosto dessas duas traduções, da Companhia das Letras e da Imago, que explica exatamente o que é id. Porque muitas pessoas, muitos psicanalistas, confundem que no id é só instinto. Instinto é aquilo que tem começo, meio e fim. Você tem vontade de ir lá no banheiro fazer número 2, você vai, faz o número 2, acaba, cessa o desejo. Você tá com fome, você vai lá, come, cessa o desejo. Mas o que é pulsão? Você come e mesmo assim você continua com a neurose compulsiva. Você continua transformando em atos de repetição aquelas suas questões mal resolvidas do complexo de Édipo. Então vocês aqui do canal de YouTube, da live exclusiva para membros, que é do canal de YouTube, não aqui, porque eu tô fazendo a live exclusiva para membros, vocês têm que mandar o nome de vocês que vai sortear aqui. Então a neurose é uma guerra que você tem do id com ego. E o que é uma psicose? O que é um transtorno mental? É do ego com o mundo externo, que aí você cria uma fantasia para o mundo externo. A psicose, você tem delírio e alucinação. Vocês do canal de YouTube, vocês vão continuar com a live exclusiva, que eu vou continuar falando com o material que vocês receberam. Agora eu vou acabar essa palhinha que eu estava dando no Instagram. É a oportunidade de você se tornar membro do canal de YouTube. Corre lá no canal de YouTube, se torne membro, para você ter acesso à continuação dessa live. Essa live não é postada no canal de YouTube para todo mundo. Essa live só é postada para membros exclusivos do canal de YouTube. Aonde se torna membro exclusivo do canal de YouTube? Nos comentários. Você vai lá, tem um link para você se tornar membro exclusivo, aí você vai acertar direto com o YouTube, não é com a gente. Aí você vai ter acesso a 2 lives exclusivas por mês, 1 hora de live, só pra vocês terem ideia, 1 hora de aula minha é R$350, e a live, vocês têm 2 lives por mês, cada uma com 1 hora, e a segunda meia hora, aí na meia hora seguinte eu respondo perguntas suas. Você tem texto, você tem sorteio de livros, você tem desconto de 10% em aulas avulsas. Aulas avulsas é 1 hora só, uma aula só. Então quando você tiver uma aula de 350, você vai ter 10% de desconto. Lembra, eu cobro 350 em uma aula de 1 hora. E é uma oportunidade de você ter por mês 2 horas de aula comigo, dividido em 2 aulas. Então, me segue lá no canal de YouTube, se torna membro do canal de YouTube, e aí você vai ter acesso a essas lives exclusivas.
Beijo no coração para vocês do Instagram. Ei, doutora Márcia! Maravilhosa é a senhora, doutora Márcia, a nutróloga mais famosa do Brasil. Beijo no coração. Sigam a doutora Márcia Rocha, a nutróloga mais famosa aqui do Espírito Santo, de Vitória, do Brasil. Ela faz vídeos fantásticos. Beijo, pessoal do Instagram. Vou continuar aqui, ó, que eu tô aqui na minha live exclusiva. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente, tchau. Eu amo a senhora também. Beijo, tchau.